Olá, bom dia, tudo bem com você? Aqui tudo bom. Depois de um feriado prolongado, depois de um culto de terça abençoado aqui no Ministério Brilho do Espírito Santo, estava fazendo aqui o meu devocional, a minha conversa com Deus, e Papai do Céu colocou no meu coração uma palavra que é muito... Toda ela, né? Toda palavra é importante, mas ela é um divisor de águas para nós, né? É aquela palavra que nos ensina como nos comportarmos na presença de Deus. Então nós vamos falar em João 15, onde Jesus dá as instruções, né, suas últimas instruções para os discípulos. E a gente sabe que o importante é buscar o conhecimento, conhecer a palavra. Este conhecimento e este conhecer a palavra são muito importantes para a nossa salvação. A partir do momento que nós conhecemos a palavra, a partir do momento que nós buscamos o conhecimento da palavra do Senhor, nós estamos no caminho certo para a salvação. Porque quem busca a palavra do Senhor é salvo do quê? Ele é salvo do engano, ele é salvo da mentira, ele é salvo do erro, da orientação nefasta, ele é salvo do pecado. Por isso é que a palavra diz, né? Busca o conhecimento, sabe? Conheça a verdade, conheça aquilo que Jesus nos ensinou para que tenhamos a chance, a possibilidade da salvação. E é por isso que nós estamos fazendo cada vez mais, nos empenhando cada vez mais em aprender a palavra. Porque nós estamos num momento crucial, nós estamos num momento muito importante, onde os tempos estão indo. Onde a presença de Cristo, o retorno de Cristo, ele é mais palpável, a gente sente em tudo que está acontecendo no mundo, que realmente nós estamos nos últimos dias. Glória a Deus, porque se tudo isso que está acontecendo ainda fosse perdurar por muito tempo, nós não sobreviveríamos. Né? Tamanha confusão, tamanha bagunça que está aí no mundo. Então é importante nesse momento nós ficarmos atentos àquilo que Jesus tem para nos dizer, aquilo que Jesus tem para nos falar. E a gente tem que aprender, conhecer, buscar a salvação através da palavra do Senhor e praticar. Né? A gente tem que praticar o que está escrito. A gente tem que fazer acontecer na nossa vida aquilo que Jesus está nos dizendo, praticar a palavra de Deus. Transformar a palavra em ato, sabe? Em atitude, porque não é só ler. Sabe, é muito bonito eu chegar aqui e falar para os irmãos que temos que amar, temos que fazer, temos que levar a palavra, temos isso, temos aquilo e não fazer nada. E não praticar. E a maior prática aqui, a mais importante, talvez aquela mais difícil, é o que ele fala aqui, no versículo 12 do capítulo 15 de João, ele fala assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. E ele diz assim, olha, no 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Esse foi o grande amor de Jesus por nós. Ele deixou de nos considerarmos servos e passou a nos considerar amigos. E como amigos, ele deu a vida dele para nos salvar. E é o que ele diz aqui, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E qual é o agradecimento que nós estamos dando a Jesus por esse sacrifício que ele fez por nós? Por esse amor que ele transmitiu para nós através desse ato. De se deixar levar para a condenação daquela cruz por nós. E ele nos chama de amigos. É óbvio que hoje em dia é muito difícil encontrar alguém que faça esse gesto. Mas ele pede, né, que o mandamento dele, o mandamento que ele deixa é esse: vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você não vai dar a vida pelo seu amigo, pelo seu irmão, ok, mas respeita o teu irmão. Sabe? Não tente derrubá-lo, não tente apontá-lo o tempo todo, mostrando seus defeitos, seus erros. Ame, ore, sabe? Interceda. Seja a mão que estende para levantar quando cair.
Esse é o praticar o mandamento de Jesus, certo? Lá atrás um pouquinho, João 14, 26, diz assim a palavra: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só, o Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus falou. E como é que ele nos ensina? Ele nos ensina nos orientando na palavra, respondendo aos nossos questionamentos em oração, falando conosco, por que não? Quem tem ouvido que ouça, né? E ele muitas vezes fala conosco. E ele nos ensina aquilo que Jesus nos deixou. Nas instruções de Jesus aqui, nessas últimas instruções, ele diz assim, no capítulo 15 de João: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. O que é isso? Quando nós estamos em Jesus, mas não fazemos absolutamente nada para produzir frutos bons, falar a palavra, amar ao próximo, fazer aquilo que o mandamento manda, né? Que o ensinamento bíblico nos manda, nós somos vara que não dá fruto. Nós não estamos dando fruto nenhum, estamos ocupando espaço. E aí o que ele fala? Que o lavrador, que é Deus, tira. E aquela vara que dá fruto, aquela que produz, aquela que faz acontecer, aquela que divulga a palavra, aquela que respeita, que obedece os mandamentos, aquela que faz a obra do Senhor, ele limpa para que cada vez dê mais fruto. E é essa limpeza que é dolorida, né? É esse arrancar dos frutos para que outros nasçam que pega um pouquinho. E é nesse momento que, quando a gente está sendo limpo para que outros frutos surjam, é que a gente se questiona se estamos fazendo a coisa certa, né? Porque quando o fruto está bonito, está florido, está tudo bem, a gente fica muito feliz, conscientes de que estamos fazendo da forma correta, de que estamos fazendo aquilo que Deus quer. Mas quando ele tira esses frutos bonitos e abre espaço para que outros venham, é meio dolorido o arrancar, né? A gente fica meio perdido. A gente começa a não entender muito bem o que está acontecendo. Mas cada vez que é retirado um fruto para que outro venha, a vara vai se fortalecendo. Não é assim que funciona? Ela vai criando, né, novos embriões, né, novas sementinhas, e vai crescendo, e vai florescendo. Então, por isso é que o lavrador, que é Deus, ele tira os frutos para que outros nasçam. É necessário que seja tirado uns para que outros venham, né? Mas Jesus diz assim para os discípulos dele: mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então a gente não produz fruto nenhum, a gente não pode dar fruto bom, se a gente não estiver ligado na videira, que é Jesus. É Jesus que é a fonte de tudo. Então nós devemos estar ligados em Jesus para que possamos fazer obras boas. Porque é só o conhecimento de quem é Jesus, é só sendo amigo de Jesus para a gente saber o que é bom para fazer. Porque se a gente não tiver esse conhecimento, a gente não sabe o que é bom para fazer. E aí ele diz assim: nós só vamos dar fruto se estivermos na videira que é Ele. Se estivermos com Ele, caminhando com Ele, apegados a Ele. Aí daremos bons frutos. Aí faremos coisas boas, porque nós conhecemos a nossa origem, né? Quem está falando, quem está cuidando de nós, aonde nós nos apegamos, né? Aonde nós ficamos coladinhos, que é Jesus. Eu sou a videira e vós as varas, que está em mim e eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer.
sem questionamento, sem precisar explicar, porque realmente, sem a presença de Jesus, a gente não é nada, né? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Este é aquele que está afastado de Deus, não quer saber, sabe? Eu não digo nem do ateu, aquele que não acredita em Deus, eu digo daquele que sabe que Deus existe, mas não quer nada com ele. Sabe, aquele que sabe que Deus existe, sabe quais são as regras, né, de Deus para nós vivermos bem e praticam totalmente ao contrário. São aquelas pessoas que insistem, em vez de espalhar o amor, espalhar o ódio, a contenda, sabe, a intriga. Que pecam simplesmente porque querem pecar, porque não têm medo do futuro, não têm medo do que possa acontecer. Mas conhecem Deus, conhecem a palavra e mesmo assim não estão interessados em segui-lo. Então esses é que serão lançados em fogo. Serão lançados em fogo e arderão, certo? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas para isso nós temos que estar aonde? Nós temos que estar ligados à videira que é Cristo, de verdade. E nós temos que conhecer também, né, a palavra. Aqui ele está falando, ó, se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por isso é que diz aqui logo no comecinho da nossa introdução aqui nesse vídeo, buscar conhecimento, conhecer a palavra e buscar a salvação. A palavra é que salva, sabe? É ela que leva no caminho da salvação, desse caminho estreito, desse caminho apertado que chama a salvação. Então nós precisamos buscar conhecimento e conhecer a palavra. Aí ele diz assim, no 9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Não se afaste desse amor de Cristo. Procure estar sempre junto com Jesus, sabe? Sempre segurando na mão de Deus. Sempre atento ao que Ele te fala, sempre atento àquilo que Ele te pede. Não deixe de amar a Deus, não deixe esse amor esfriar, sabe? Porque quando o teu amor esfria, você se afasta e Jesus se entristece. Porque tudo que Ele quer é nos amar e nos cuidar. Sabe, nós somos as varas, né, dessa videira e Ele precisa, sabe, que nós estejamos ali firmes e fortes, dando bons frutos. Ele sobrevive sem nós, né? É nós que não sobrevivemos sem Ele. Então vamos permanecer no amor dEle. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha que coisa mais linda. A gente sabe que Jesus é Deus, né? Faz parte da Trindade Santa. E assim mesmo ele fala, olha, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai. Jesus veio e não mudou absolutamente nada daquilo que Deus tinha determinado. Aquilo que Deus já tinha falado, feito, colocado, ensinado. Ele não mudou, ele simplesmente ouviu e permaneceu nos mandamentos do Pai. E com isso ele permaneceu no amor do Senhor. Então, se Jesus nos fala isso, e eu até deixei bem anotado, né, bem sublinhado, olha só, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Para quem é cristão, não, o que mais a gente anseia é ter o amor de Deus. É só guardar os mandamentos. É só guardar os mandamentos de Deus e fazer as coisas corretamente. Sabe, não tem caminho, não tem atalho para chegar até Deus, sabe? Você não tem meias palavras, você não tem uma postura pela metade, você tem que ser transparente. Você tem que procurar sempre fazer aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus fala com você. Então, procure se manter na palavra, obedecendo os mandamentos do Senhor. Já é um grande caminho para se conseguir a salvação.
Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. A alegria de Jesus é a alegria que a gente busca, né? Aquela alegria gostosa que não tem nada a ver com conquista material. É aquele sentimento gostoso, aquele sentimento bom que vem no coração de vez em quando, que você fala, nossa, como eu estou feliz hoje. E é isso que vem de Deus. E para que essa alegria permaneça, devemos estar o quê? Guardando os mandamentos do Senhor. Fazendo aquilo que Ele tem para nossa vida. Obedecendo a Ele, aquilo que Ele tem para nós. O meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como vos amei. Aqui ele repete. Ama teu próximo. Sabe, amar o teu próximo é estender a mão quando for solicitado, é orar quando for pedido, mas nunca apontar, nunca querer derrubar, nunca, sabe, ficar criando intriga com as pessoas. Você não sabe quem é o teu irmão, você não sabe de onde ele veio, você não sabe qual é a origem dele, você não sabe como ele chegou aonde ele está, você não sabe o que está acontecendo na vida dele, assim como ele não sabe na tua vida. E com certeza você não gostaria que ele falasse de você coisas que ele não sabe. A recíproca é verdadeira, então nós devemos evitar isso. E amar o nosso próximo é exatamente isso, evitar falar dele coisas que nós não fazemos a mínima ideia. Não é porque ele está mal hoje que ele tem que ser, sabe, jogado na lama. Deus não joga ninguém, por que nós achamos que podemos jogar? É orar, é interceder. Se não sabe nada a respeito dele, mas vê numa situação ruim, olha a Deus. Deus, o Senhor conhece, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Recupera, Pai. Traz de volta. Cura. Essa é a maneira de você conseguir fazer as coisas melhor. O amar, né? O amar assim ao próximo é isso daí. É não apontar. Ninguém está como está hoje porque quer. Não, muitas vezes até. Mas eu vou dizer assim, ninguém que está no caminho de Deus, ninguém que está caminhando com Deus, fica numa pior porque quer. Alguma coisa aconteceu. E nós não sabemos o que é esse alguma coisa que aconteceu. Só Deus sabe. Então o amar ao próximo é isso também. O amar ao próximo é olhar para aquele irmão que está passando por uma situação difícil, por uma situação ruim, que nós não entendemos, que nós não sabemos o porquê, e pedir para Deus cuidar dele. Ele é amado de Deus também, assim como nós. Então, quando Jesus fala aqui no capítulo 15 de João, no versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É só isso. Porque quando a gente passa a amar o próximo como Jesus nos amou, a gente não tem condição de fazer mal a nenhum, nem pensamento, nem ato, nem obra, nada. A gente apenas ama e ora, né? Para que a pessoa fique bem. E como tem esfriado, irmã Fátima, como tem esfriado, infelizmente. Está muito gelado isso daí. As pessoas precisam aprender a amar de novo. É por isso que Deus me tocou no coração de falar nisso, sabe? Que são as últimas instruções aos discípulos, as últimas instruções de Jesus aos discípulos. E são para nós também hoje. Porque está faltando isso, está faltando amor, está faltando, sabe, consideração e consciência da nossa origem, para sabermos que nós não somos ninguém para julgar. Jesus não veio julgar, ele veio salvar. E o que ele pede para nós? Que nós também levamos a palavra do amor dele para poder salvar outras pessoas, né? Que é o verdadeiro amor cristão. Não é apontar, meu Deus, a irmã saiu da igreja, veja só como ela está agora. Nossa, olha aquela lá como virou. Você não sabe o que aconteceu com ela. Você não sabe se ela deixou de ir na igreja, mas lá no cantinho dela, lá na intimidade dela, continua sendo fiel a Deus. Ela continua pedindo a Deus que tenha clemência sobre a vida dela, que tenha misericórdia. A gente não sabe se mesmo a aparência dela não sendo mais condizente com aquilo que está na igreja, como ela estava na igreja, a gente não sabe se na intimidade dela ela não continua procurando a Deus. E qual é o motivo que ela saiu? Qual é o motivo que ela se afastou? Nós não sabemos.
Nós não sabemos. E é isso, não podemos empurrar ninguém mais para baixo. Nós temos que trazer para cima, nós temos que fazer levantar de novo. Que papel é esse de Judas, não é? Ah, que coisa feia a traição, sabe? A calúnia, a intriga, o falatório. Eu não me importo muito com o que falam a meu respeito, porque ninguém vive a minha vida. Ninguém vive a nossa vida, somos nós que vivemos a nossa vida e sabemos dos nossos perrengues diários. E só nós sabemos também qual é a maneira como nós buscamos a Deus. E cada um tem a sua maneira. A maneira correta e única para todos nós é conhecer a palavra. É conhecendo a palavra que eu vou repetir aqui, olha, quando conheceres a palavra será salvo. Mas salvo do quê? Do engano, da mentira, do erro, da orientação nefasta, do pecado. Porque sabendo a verdade que está na palavra, você não se deixa enganar pelo que os falsos falam. Não é assim que funciona? Então vamos conhecer a palavra. E aqui está dizendo isso. Olha só que interessante. O mandamento que Jesus nos dá é esse: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí no 13 ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha o que Deus fez, olha o que Jesus fez. Olha o amor de Jesus por nós e o que nós damos em troca a Ele. O que nós fazemos em troca por esse grande amor que Ele nos demonstrou? E olha que esses amigos dele, pelo qual Ele deu a vida, não mereciam não, hein? Não merecem, diga de passagem. Não merece, porque Ele deu a vida dele. Olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E não existe amor maior do que Cristo por nós. Não existe. Não existe. Hoje em dia não tem ninguém que faria isso. Não tem. Se falar que tem, olha, tô pagando, hein, para ver. Tô pagando para ver. E ele diz assim no 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quer melhor amizade do que essa? A amizade de uma pessoa que deu a vida por nós, que se deixou crucificar por nós, derramar o seu sangue por nós. E a única coisa que ele nos pede é para continuarmos amigos dele, né? Fazermos aquilo que ele manda. E o que ele manda? Ama o teu próximo, como a ti, como eu vos amei. Parece difícil, né? Por isso que eu falo, sabe, que o caminho é estreito e difícil, porque ele é fácil. Teoricamente, ele é fácil. Jesus está nos pedindo apenas que nós nos amemos uns aos outros, de tal forma como ele nos amou. E o que é isso? Ajudar, cooperar, segurar nas mãos, orar, interceder, sabe? Isso é o grande lance da salvação. E por isso que é difícil. A gente não consegue. A gente não consegue olhar para o próximo e falar assim: irmão, eu te amo em Cristo Jesus. A gente olha para ele e fala: isso daí está em pecado. Isso daí não sei não. E amar mesmo? A gente fala que ama o filho, o marido, a esposa, pai, mãe. E olhe lá, hein? Não é assim que Deus quer, não. E é fácil fazer e é difícil ao mesmo tempo. Por isso que o caminho é bem estreito. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus, como amigo nosso que foi, ele não nos negou nada daquilo que ele ouviu de Deus, que ele ouviu do Pai. Ele foi tão nosso amigo que ele trouxe para nós tudo aquilo que Deus disse que seria bom para nos salvarmos. Ele poderia fazer segredo, ele poderia vir e fazer segredo, não falar nada, mas ele falou tudo. Ele abriu um leque para nós de como devemos agir para conseguirmos a salvação. Irmã Fátima, é isso aí. Jesus, ele nos trouxe tudo como um grande livro aberto sobre a vontade do Pai, sobre a nossa vida. Ele nos disse, olha, Jesus, ele é a videira, Deus é o lavrador e nós somos as varas, né? Que a vara sem fruto, o lavrador retira e joga no fogo. A vara com fruto, ele limpa, né? Ele limpa para dar mais frutos.
Quem não estiver com Jesus, como a vara seca, será jogado no fogo. Obedecer os mandamentos para permanecer no amor de Jesus, assim como ele guardou os mandamentos de Deus e permaneceu no seu amor, que é o que nós estamos falando aqui da palavra. Nós temos que permanecer no amor de Jesus. Esse amor ágape, nesse amor imenso, nesse amor extenso, profundo e verdadeiro, para que sejamos salvos. E uma coisa que a gente tem que fazer é aprender a não apontar. Importantíssimo e urgente. Tem muita coisa sendo apontada. É irmãos apontando irmãos. Sabe, Paulo, se eu não me engano, em Gálatas, se eu não estiver errado, Gálatas, se eu não estiver errada, me perdoe porque de endereço assim, né? Mas é uma passagem bíblica que Paulo diz assim: não sois de Apolo nem de Paulo, sois de Deus. Sabe? O que quer dizer isso? Hoje em dia, o meu pastor é melhor do que o seu. A minha igreja é melhor do que a sua. O meu pastor, nossa, meu pastor é um homem de Deus, agora o seu, já não sei. Espera aí, irmãos. Estamos servindo a quem? Ao homem ou a Deus? É como Paulo falou, não sois de Apolo, nem sois de Paulo, sois de Deus. É Deus que é o seu Senhor. Amém, Senhor, muito obrigada. 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então precisamos aprender isso. Quando se fala aqui em amar uns aos outros, está se falando disso também. Precisamos parar com essa história de que um é melhor do que o outro é pior do que um. Nós não estamos aqui para servir ao homem, nós estamos aqui para servir a Deus. Não é o homem que vai nos levar à salvação, é a palavra. É o que está escrito. E tanto é o que está escrito que aqui está dizendo, olha, últimas instruções de Jesus aos discípulos. Se não houvesse importância na palavra, Jesus não pararia para falar para os seus discípulos como eles deveriam proceder. E falando para os discípulos naquela época, ele fala para nós hoje também. Continuando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Nós não escolhemos a Cristo. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos nomeou. Nomeou ao quê? Nomeou a sermos servos, sermos filhos de Deus. Nomeou-nos a ser profetas da palavra do Senhor. Disseminadores da palavra do Senhor, do mandamento do Senhor. Olha que honra. Olha que honra. Nós não escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou e nos direcionou para caminharmos na presença dEle. Nós devíamos ficar muito felizes, nos sentirmos muito abençoados, esquecermos todas as nossas iniquidades, os nossos pecados. Nós deveríamos fazer a coisa muito melhor, porque ser escolhido por Jesus é uma honra muito grande. Assim como eu, assim como você, fomos escolhidos. Fomos escolhidos. E agora é só fazer aquilo que Ele está mandando. Para fazermos o melhor para nós, né? E para Deus também. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aqui ele repete, tá? No 12 ele fala, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E no 17 ele fala, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
certo? Ai, ai, e se o mundo os aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se ele foi aborrecido, imagine nós, não é? Aí, no 22, ele diz assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpas do seu pecado. Se Jesus não tivesse nos ensinado, a gente não saberia a verdade, né? A gente não saberia o que era certo e o que era errado. A gente andaria no mundo sem conhecimento, sem noção, ao nosso bel prazer, né? Mas ele veio com esse propósito de nos tornarmos melhores, sabe? De nos tornarmos possíveis de salvação, de convivermos com o Pai um dia. E ele veio e nos ensinou. E ele nos ensinando, ele nos deu o conhecimento, ele nos dando o conhecimento, a gente não pode alegar que não sabe. Hoje em dia ninguém pode dizer, eu não sabia, foi sem querer. A gente sabe. A gente sabe. Se a gente não conhece toda a Bíblia, não conhece toda a palavra, a gente sabe de uma coisa. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Interpretação de texto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Já diz tudo. Quem ama a Deus não peca, não erra, não machuca, não magoa o coração de Deus. E se ama o teu próximo, também não. Se o amor prevalecesse no mundo, não haveria tanta maldade, tanta iniquidade, tanto pecado. E olha que o pecado, o desamor, não está só no mundo, está em todo canto. Está em todo canto, está na igreja, né? Está na família. Então é assim, se conhecêssemos de verdade, praticássemos de verdade a palavra do Senhor, não precisaríamos conhecer mais nada aqui dentro, nada. Só a máxima de amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo. Já faríamos o nosso melhor. O mais inocente, o mais ignorante na palavra que fosse, tomando consciência desse mandamento e agindo de acordo com esse mandamento, já faria do mundo uma coisa melhor. Porque ele amaria a Deus, ele respeitaria a Deus e todas as coisas criadas por Deus. Ele seria um excelente cidadão, um ótimo motorista, ele seria um jardineiro primoroso, ele seria um vizinho amoroso, ele seria um pai carinhoso, uma mãe amorosa, um filho respeitador. Por quê? Porque ele conhece que, ele sabe que tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E quem ama a Deus sobre todas as coisas não pode, não deve, não consegue, não tem como praticar o mal. Então tudo isso daqui são coisas que vêm a acrescentar para que a gente vá entendendo, sabe, minuciando, né, o que devemos ser e como devemos nos comportar. Mas se nós tivermos a consciência desse mandamento maior, a gente já está no caminho excelente. Porque não dá para amar Deus e ser mal, gente. Não dá para dizer que ama a Deus e ser ruim. Como assim você ama a Deus e é uma pessoa péssima, ruim de coração, de caráter? Não combina, não dá para ser. Não é para ser bobo, sabe? Não é para ser joguete na mão de ninguém, não. Porque Deus não permite também, sabia? Quando você ama a Deus e cumpre direitinho os mandamentos do Senhor, quando você faz as coisas certas, Ele te abençoa, Ele te protege, Ele te guarda. Você não fica de joguete na mão de ninguém, ninguém fica, sabe? Porque Ele não deixa. Você não precisa ouvir o que falam de você pelas costas, Ele está ouvindo e Ele toma providência. Você não precisa se preocupar se está sendo traída ou não, Ele sabe. Ele toma providência. Desde que você esteja no caminho correto, desde que você saiba a palavra, tenha conhecimento da palavra e caminhe conforme a vontade do Senhor. Vamos lá, no 26. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar,
Aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. O Espírito Santo de Deus que nos acompanha, que nos ensina, é o Espírito Santo que Jesus nos enviou para que não ficássemos sozinhos. Porque naquela época, quando ele andava com os discípulos, ele ensinava, ele orientava, ele mostrava, né, ao vivo e a cores, o que era ser um amoroso cidadão, um filho de Deus perfeito. E os homens daquela época podiam aprender com ele, vendo os milagres, né, ouvindo as pregações de Jesus. E aí ele foi para o céu. Ele foi ficar ao lado de Deus no seu trono real. Mas foi tão amigo e tão amoroso que nos enviou o Espírito Santo de Deus. Que é esse que está com você aí agora. Que é esse que fala com você quando você está triste. É esse que te dá discernimento quando você lê a palavra e não entende. Sabe, é ele que quando você lê a palavra te dá as entrelinhas daquela palavra para que você tenha argumento, para que você tenha consciência, para que você entenda aquilo que está sendo dito na palavra. A amizade de Jesus é uma coisa muito linda. A amizade de Jesus é uma coisa tão linda que nós devemos nos sentir orgulhosos de sermos amigos dele, dele nos considerar seus amigos. E aqui está dizendo, e eu vou repetir, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E nós temos esse amigo que deu a vida por nós. É só adorar, é só bendizer, é só fazer jus a essa amizade, é só honrar essa amizade que Jesus deu para nós, que demonstrou para nós. Buscar conhecimento, conhecer a palavra. É muito importante conhecer a palavra para caminhar para a salvação. Vou repetir mais uma vez, conhecereis a palavra e será salvo. Salvo do quê? Do engano, da mentira, do erro, da orientação nefasta, do pecado. Porque quando conhece a palavra de Deus, quando conhece a palavra escrita por Deus, por Jesus, que te orienta, você não cai em esparrela nenhuma. Podem falar o que for de mentira, podem criar 1000 historinhas a respeito. Você sabe que não é verdade, porque você conhece a palavra. E aqui eu vou reforçar em Coríntios, capítulo 3, no versículo 4, porque eu acho muito importante nos dias de hoje que essa palavra também fique registrada em nossos corações. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelo quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? O que quer dizer isso? Quando você diz, o meu pastor é João, meu pastor é Francisco, meu pastor é Pedro, é melhor do que o teu? Eu sou desse pastor? Eu sou dessa igreja? Você é carnal. Você é carnal. Porque se você fosse espiritual, você diria, eu sou de Jesus. Eu sou de Deus. E eu congrego com um homem de Deus que o Senhor deu a ele a posição de pastor e conhecimento para cuidar de ovelhas. Mas não é ele que salva. Não é ele que vai levar para o céu. É Jesus. É a palavra. É Deus. Então vamos largar de ser carnais e parar de ficar defendendo o pastor A ou o pastor B. Vamos ser espirituais e entender de uma vez por todas que nós somos de Jesus. Esse Jesus amigo, esse Jesus fiel que deu a sua vida por nós, que nós não escolhemos, foi Ele que nos escolheu, que nós não o buscamos, foi Ele que nos buscou e nos trouxe para aprendermos com Ele, para que possamos chegar naquele dia e sermos salvos. Amém? Então não se esqueçam. Jesus é a videira, Deus é o lavrador e nós somos as varas dessa videira. E que varas que estamos sendo? Dando frutos?
ou secas. Cuidado, se nós formos secas, iremos para o fogo. Se nós dermos frutos, de vez em quando vai dar uma limpada para que venham novos frutos. Essa limpada pode doer um pouquinho, pode entristecer um pouquinho, mas significa que nós estamos no caminho certo. Nós estamos com Cristo, nós estamos com o Salvador, nós estamos com aquele que é o nosso amigo de verdade. E ainda tem essa frase, mas aquele Consolador, que está no João 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Fale com o Espírito Santo, converse com Ele, peça a Ele para te relembrar as palavras do nosso amigo, do nosso único e verdadeiro amigo, Senhor Jesus. Amém? Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade de levar a tua santa palavra. Te agradeço também por esses, Pai, que tiveram um tempinho para parar e ouvir aquilo que o Senhor tinha para nós esta manhã. Pai, eu sou apenas instrumento nas suas mãos e eu te agradeço por isso. Eu te agradeço por me ensinar todo dia a falar um pouquinho melhor da tua palavra, Pai, de passar para os meus irmãos um pouquinho mais desse conhecimento que não é meu, mas que é nosso, que é dado pelo Espírito Santo a cada um que o procura, para cada um que o busca. Obrigado por nos lembrar mais uma vez, Senhor, que devemos conhecer a palavra, porque a palavra é a verdade, é aquela que nos conduz pelo caminho correto. Pai amado, Pai querido, visita cada lar, cada família, Senhor. Abençoa grandemente, Pai. Visita também os hospitais, Pai. Visita também os presídios, os orfanatos, Pai. Visita também aquelas casas de idosos onde foram deixados seus filhos com o avançar da idade, Senhor. Oh, Pai amado, Pai santo, abençoa esta cidade, abençoa esse estado, abençoa, Pai, a nossa vida. Cuida de nós, Pai. Cuida de nós. Nós somos carentes de Ti, Senhor. E dessa forma eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos vocês tenham um dia, uma tarde abençoada, em nome de Jesus. Muito obrigada.